As meninas super militantes. Olá, olá, ouvintes superpoderosos, superpoderosas e superpoderosos novamente, porque aqui o patriarcado não tem vez. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Eu sou a Docinho e é um prazer enorme receber vocês aqui no nosso estúdio das meninas super militantes. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a interseccionalidade. O que é isso? É a ideia de que as nossas características, como cor de pele, se somos ricos ou pobres, se somos LGBT, mulheres, homens ou quem decidimos amar, não são separadas, elas se somam. E isso muda como cada pessoa vive, seja com mais desafios ou mais oportunidades. E para me ajudar nessa conversa de hoje, convido ao nosso microfone as minhas super amigas, Lindinha e Florzinha. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Por que é importante falar sobre sexualidade, cor de pele e classe social quando vamos discutir oportunidade como educação e emprego? A questão de olhar para quem tem o dinheiro a gente vai classificar como poder. É que essas pessoas elas podem proporcionar para a sociedade em si, como escola melhores, como saneamento básico, principalmente são políticos, principalmente são gente de poder, como ajudar ONGs que apoiam não maltratar os animais, a apoiar ONGs que acolhem mulheres que são sofredoras de agressão. Então, assim, quando a gente fala que, mas é porque alguns comentários que a gente faz, né, que são enraizados na sociedade, de tipo, mas que pobre é assim mesmo, porque gente rica não tá nem aí pra gente. E acaba levando essas frases pro resto da vida, mas não é bem assim. Por que eles têm mais dinheiro do que nós? Porque nós temos menos. É algo que deveríamos pensar, lutar, fazer sim manifestações, fazer sim movimentações, entrar sim em parlamentos, colocar ali um peso grande, porque pagamos impostos, às vezes mais altíssimos do que essas pessoas que têm muito dinheiro, sendo que esse dinheiro poderia ser muito bem distribuído para ONGs e principalmente casos específicos em sociedade que precisamos desse dinheiro, principalmente dinheiro público. Agora vamos ouvir a opinião da Florzinha. Bom, na minha opinião, mostra as pessoas de LGBT brancas de classe média e ela se esconde que é negro, indígena ou pobre. Isso passa uma ideia que é errada de que o LGBT é fácil, aceito para todo mundo, mas muita gente ainda sofre com racismo, excluição, a desigualdade. E também por isso é importante mostrar todas essas realidades que todo mundo passa, né? E se sinta visto como é respeitado. É bom. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Como a mídia de TV ou internet pode mostrar diversidade de cores, de etnia, de sexualidade, de um jeito que realmente valorize as pessoas e evite preconceitos? Primeiro, vamos ouvir a Lindinha. Eu acho que a parte do governo tem muitos trabalhos que o próprio governo já faz, né? Tipo, umas pautas que já foi levantada, por exemplo, como trazer mais mulheres trans para a escola. Então, a gente já tem um projeto sobre isso. Também tem um projeto de deficientes, que agora foi feita uma pesquisa em todas as escolas para ter acesso a pessoas com deficiências visuais, auditivas e físicas. E isso, para mim, já é olhar para cada pessoa. Principalmente quando a gente relata sobre cor de pele, principalmente quando a gente relata sobre condição financeira, uma escola pública não, desculpa, gente, uma escola particular, que é bem acessível, ter mais disponibilidade e provas baseadas no estudo de pessoas públicas para realmente elas conseguirem entrar nessa faculdade, para realmente pessoas que têm uma condição financeira inferior ter acesso a esse estudo, ter programas e movimentações, ter mais projetos envolvendo, porque quanto mais estudos temos, mais
opinião, mais sabemos sobre as coisas, mais conseguimos ajudar quem realmente precisa, quanto mais conseguimos fazer movimentações na sociedade. Então, para mim, tudo envolve projetos. Quanto mais projetos nós tivermos e quanto mais esses projetos têm incentivos para a sociedade, como saúde, como trazer pessoas da periferia, pessoas negras, principalmente, pessoas que são inferiorizadas pela sociedade, como pessoas trans, pessoas gays, lésbicas, não binárias, intersexuais e gênero e sexualidades que são muito apedrejados e raças, trazer visibilidade é muito importante para a gente ter essa construção social. E agora é com você, Florzinha. Bom, os grupos que ajudam a comunidade de LGBT inclui gente de diferentes raças e classes sociais, e a realidade são muitos importantes, porque para quem mostra que nem todo mundo vive na mesma coisa. Aí eles dão um espaço para quem costuma ficar ao lado com pessoas negras, pobres, com dificuldades, porque para que sejam ouvidas, né? E respeitadas. Isso ajuda que todo mundo ajuda a se unir e a lutar junto contra a preconceito. E além disso, também os grupos oferecem o apoio de que precisa fazer a comunidade mais forte e acolhedora. E agora vamos à última pergunta. Por que algumas pessoas sofrem mais violência do que outras, dependendo da sua cor de pele, da sua sexualidade e pela sua condição financeira? E dessa vez, nós vamos começar a pergunta com a Florzinha. Bom, na minha opinião, de interseccionalidade é muito importante para combater o preconceito, porque assim mostra que cada pessoa pode sofrer de várias formas de injustiça ao mesmo tempo. E a gente pode lutar por um mundo mais justo e legal para todo mundo ser respeitado, assim como todos merecem. E agora vamos com a Lindinha. Assim, essa é uma pergunta muito... são vários anexos para essa pergunta. Algumas mulheres sofrem mais violência do que outras mulheres por ser preta. Algumas mulheres sofrem mais violência do que outras mulheres por ser mixigenadas. Algumas mulheres sofrem mais violência do que outras mulheres por ser trans. Então, são pequenas lacunas. Quanto mais você tiver características que são inferiores à sociedade, mais você sofre. E a sociedade, ela é muito violenta. Então, a maior parte das ações vai ser agressão. É você andar com sua irmã, o seu irmão, sendo uma pessoa trans, e você acabar apanhando na rua. É você estar num trem e as pessoas segurarem a bolsa, ou um cara começar a te ameaçar do nada falando que você roubou algo que você não roubou e sofrer uma violência até policial. E quando a gente fala sobre cor, é muito importante dizer que não são só pessoas negras, tá? Que sofrem violência. Pessoas amarelas, pessoas muçulmanas, principalmente mulheres muçulmanas, elas sofrem a violência do seu hijab. Por quê? Na sociedade, tem essa mania de achar que mulheres muçulmanas que usam hijab estão sofrendo algo, mas na verdade é a própria cultura, é a própria escolha, não é obrigatório. E eu já vi violência policiais onde obrigam mulheres a tirarem o seu hijab. Eu já vi violência policial com pessoas amarelas, simplesmente pelo fato de... Sim, não tem nenhum motivo. Essa vez que eu vi com uma pessoa amarela foi quando eu tava na Liberdade e os policiais invadiram a loja do moço e começaram a bater nele, alegando que ele tava contra as políticas, acho que era das leis, alguma coisa assim, mas, tipo, isso não é justificativa para chegar e agredir alguma pessoa, entende? Então, como eu disse, é uma pergunta que ela é muito complexa, porque muitas pessoas sofrem mais violência do que outras pessoas, tanto pela condição financeira, porque quanto mais pobre, mais vulnerável à violência, porque você acaba em situações que realmente é violência toda hora, acaba morando em lugares que tem muita violência, acaba presenciando muita violência no seu dia a dia também. E aí, quando você classifica essas pessoas com atos
que são inferiorizadas pela sociedade, ou condições, ou cor, ou pele, ou gênero, ou sexualidade, elas sofrem muito mais violências em si. Aí não só violência física, como violência verbal, como violência psicológica, como violência emocional. Então, assim, são vários tópicos, são uns tópicos bem abrangentes. Mas, resumindo a minha opinião, a violência ela sempre vai estar presente na nossa sociedade quando a gente continuar aceitando que tá tudo bem o policial invadir a casa de uma pessoa meia-noite e começar a bater no filho, na mulher, e depois falar: ai, gente, desculpa, era engano, não era aqui. E achar que a culpa sempre vai da vítima. A violência de estupro, por exemplo, também sempre vai ocorrer quando a gente ficar falando: ah, mas ela tava com certa roupa, ela tava com certo batom. Então a violência, às vezes, ela é dada pelos nossos próprios comentários, pelas nossas próprias façanhas. Quando a gente começar a tratar a vítima como vítima e agressor, desculpa, como agressor, acredito que a sociedade ela vai evoluir bastante. Quando a gente realmente bater no peito e começar a defender pessoas que sofrem por violência, acredito que vamos evoluir cada vez mais. Principalmente quando pararmos de culpar a vítima. Acho que é um grande passo já para mudar alguma coisa. E assim encerramos mais um podcast das Meninas Super Militantes. Obrigado a quem ficou até aqui e até a próxima.